Boa noite. Hoje são 19 de janeiro de 2020, live do grupo Pedra Filosofal, Mentoria em Mecânica Quântica. Meu nome é Igor Riqueza, tá? Não vou fazer maiores apresentações, mas nós fazemos aqui uma mentoria em mecânica quântica e dentro dessa mentoria nós iniciamos um curso sobre sombras, crenças limitantes e autossabotagem, cuja aula é a 7ª hoje, tá bom? Bom, na aula de hoje, nós vamos falar sobre uma questão muito interessante, que é a parte da sombra do trabalho, tá? Nós vamos falar também de formas de não permitir que a sombra interfira na vida da pessoa. Vou chamar a atenção aí de uma forma especial do relacionamento nosso, né? O relacionamento seu com as demais pessoas fique bem melhor, ser respeitado, o fator que eu irei falar. Maneiras de identificar a sombra. Vou falar mais um pouquinho da maldade, a sombra do trabalho e vai ser isso. Tá? E faremos umas práticas aí no meio também de identificação. Eu quero passar para vocês umas questões que aconteceram ontem, no sábado, comigo. Eu estava meditando, e aí começou a vir situações da minha vida de quando eu era pequeno, tá? Me veio assim por intuição, a informação de que eu deveria dar o comando me leva na origem do problema relacionado à rejeição. Lembra que eu sempre cito que eu tenho a sombra da rejeição, que eu venho trabalhando, melhorou bastante, mas ela ainda existia. Foi um momento esse que, por intuição, aí eu dei o comando. Me veio uma cena. A cena que veio foi a seguinte. Na primeira série, eu tinha 7 anos. Na primeira série, hoje mudou, né? Na minha época era a primeira série. Era CA, depois do CA, primeira série. Teve um momento do início do ano que eu tinha alguma coisa me bloqueando para eu ficar na sala de aula. Eu chorava, não queria ficar de jeito nenhum na sala de aula. Aí minha mãe ia lá, colégio, né? E meu pai conversava, tentava identificar o que se passava e tudo mais. Foi quando não se soube o que acontecia, eu não sabia, até então eu também não sabia explicar, até sábado eu não sabia explicar, né, o que acontecia, mas na época minha mãe me levou numa rezadeira, né, a mulher jogou umas plantas, ela, bum, resolveu na época. Mas eu nunca fiquei sabendo de fato o que tinha acontecido. Eu dei o comando, me leva na origem do problema relacionado à rejeição, buf, e foi para essa cena. E por intuição também me veio, tá, a seguinte informação, que aquela cena não era a origem do problema, que foi para aquela cena para que eu entendesse aquela cena, mas que eu continuasse questionando no meu inconsciente para chegar na verdadeira origem do problema relacionado à rejeição. E momento esse que, né, eu dei uma questionada e fui. Aí eu fui numa cena minha no maternal, aí eu tinha 3, 4 anos, e a cena foi o seguinte, acontecia a mesma coisa, eu chegava, né, e foi logo no início do colégio, eu nunca tinha ido para creche, nada, era os primeiros dias no colégio, no caso aí é maternal, nem, né, mas bota aí, escola, colégio, colégio, meus primeiros dias. Eu chegava com a minha mãe, aí, né, tinha aquele período de adaptação, e as mães ficavam juntas, mães, pais. Era minha mãe que estava só, meu pai não estava. Minha mãe que ia comigo. E eu queria que minha mãe ficasse ali comigo. Não queria ficar sozinha. De jeito nenhum.
E foi quando que eu comecei a mexer com um brinquedo com um coleguinha ao lado e me desfoquei da minha mãe. E quando eu fui procurar, ela não estava mais lá. Ela tinha ido embora. Nesse momento aí, a minha sombra da rejeição, puf, nasceu. É claro que eu não gosto de entrar nesses detalhes, mas com certeza tem algo relacionado a vidas anteriores. Mas eu procuro me abster a vidas anteriores, que o foco é essa encarnação. Mas como ela é uma coisa forte, com certeza tem uma relação com a vida anterior. Mas não importa. O que importa é resolver nessa encarnação, acabou. Entre aspas, mas vamos lá. E aí, e isso é muito importante ser entendido, o que acontece aí? A sombra foi gerada. Eu era pequeno, né? Eu sentia rejeição. Eu, por ser pequeno, reprimi aquilo ali, né? Colocar a pessoa com 3 anos e ter entendimento, né? Impossível. E virou uma sombra. Quando aí isso tudo me veio, né, por intuição, as coisas foram clareando. Quando chegou na primeira série, a primeira série é como quando a gente passa lá no meu colégio, né, no antigo colégio que eu estudava, do CA para a primeira série naquela época, é como se fosse uma mudança, sabe? A mudança do primeiro grau para o segundo grau, né? Pum, pum. Era, na minha época, CA para a primeira série era a mesma coisa. Tanto é que mudava o setor, ia para o outro lado, e era uma verdadeira mudança. O uniforme mudava. Então, do que mudou isso aí, aquela questão do vou ser rejeitado no ambiente novo, preciso da minha mãe. Só que a minha mãe tinha dado essa vacilada comigo ali. Né? Ela não vacilou, ela queria o meu bem, mas ela tinha como ela ficar comigo todos os dias ali no maternal. Né? Mas o inconsciente não entende isso. Me veio à tona essa questão de novo e um outro fator. Um outro fator unindo aí, para vocês perceberem como tudo está intercalado. O meu pai, ele não teve pai, né? Quando o pai dele morreu, ele era muito pequeno. E o meu pai tem uma sombra muito forte da dificuldade dele expor sentimentos. Meu pai tem 72 anos, até hoje ele nunca disse eu te amo para ninguém. Para ninguém, tá? Engraçado que isso eu fui perceber depois, né, há poucos anos atrás. Ano passado que eu percebi isso. 2018 que eu percebi. Mas, né, a nível inconsciente, isso é percebido. E juntou essa questão de eu querer forçar, né, que meu pai provasse que tinha um sentimento para mim, isso, né, na época da primeira série, unindo a rejeição, tudo, provocou essa questão de eu não querer ficar sozinho ali na primeira série. E foi isso que gerou. Tudo veio muito claro para mim, tá? Bom, aí eu ressignifiquei, e quando a gente ressignifica a origem mesmo do problema, o negócio é fantástico. O que eu queria chamar a atenção é que é o seguinte, eu só cheguei na origem do problema dessa sombra da rejeição no sábado. Eu trabalho com isso todos os dias, live, vejo questão de pessoas, leio livro pra caramba, e cheguei, claro que teve um fator preponderante aí para eu chegar. Alguém sabe dizer qual foi o fator que me fez chegar na origem dessa sombra no sábado? Hein? Meditação? Não. Também, mas o outro, esse é muito mais forte. Alguém tem que falar. Sua filha na escola? Não. Você criou merecimento? Não. Vontade de resolver. Oi? Vontade de situação de resolver, buscar. Não. Claro que tudo isso está sendo falado, tem relação? Tem, mas o preponderante foi um. Tá? Óbvio aí. É muito óbvio. Vamos ver quem tem a percepção. Tem que ser falado. Tem que ser percebido isso aí. Você recebeu a meditação? um sinal? Não.
final? Não. Alguém? Não. Não. Repete a pergunta, Igor. Qual foi o fator preponderante que me fez chegar na origem do problema da rejeição nesse momento, nesse sábado, nesse período aí, nesse sábado? Teve algum evento que você se sentiu Não. excluído? Não. A sombra que Abandono? Não. Consciente sombra que coletivo permanecia. seria? Tá todo mundo longe, hein? Ninguém nem chegou perto ainda. Percepção? Não. Inconsciente coletivo? Não. Tá todo mundo longe. Ninguém acha que ninguém vai falar, né? Ninguém vai conseguir? Alguém tem que conseguir. Nada. Nada pro povo. A Vânia está falando no chat, entrega. Não. O teu Gente, desejo de mudar? Vamos lá, vou dar uma dica. Da origem. Uma dica para vocês. É o seguinte. Isso aí estava lá no fundo. Né? Esse fator, a origem do trauma estava lá no fundo. Lá no fundo. Ao ponto que a percepção da visão estava captando. Então eu tive que ir lá no fundo, tive que ir lá no fundo ou lá embaixo para enxergar. É o arquétipo de Hades. Isso, Rosane. Mas também com essa dica, né? É porque eu não estava conseguindo acompanhar direito. Maravilha, Rosane. Salvou aí. Bom, então vocês percebam que Hades, ele é próprio para isso. E uma questão muito boa é o quê? Eu citei, né, que eu trabalho todo dia e tudo mais, leio bastante, e mesmo assim, a origem dessa sombra só foi captada ontem. Aí vocês pensam, nossa, se o Igor foi ontem, eu então vou demorar? Não. Por que não? Porque vocês estão ligados. Quem está no grupo principal, é claro, e está aterrado no campo, está muito ligado comigo, e então existe uma tendência a isso ocorrerem com vocês também, nos próximos dias, ou nas próximas semanas, de vocês irem na origem, naquilo que originou. E aí, como funciona isso aí? Tá? No que eu fui na origem, e aí, para quem não sabe, tá? Pode ter alguém que seja pela primeira vez, não sei. Para resolver isso aí, tem que fazer aquela ressignificação, que é os comandos que nós damos na prática do voltar na origem do problema. Quando a gente não faz isso na origem do problema, tá? A origem continua lá. Ela continua como fonte. A sombra, ela dá uma enfraquecida e tudo mais, né? Por que imagina, ó, vamos lá, a origem está aqui, tá? A origem está aqui. E aí, depois da origem, né, a origem do trauma, diversos atos em que eu vivenciei, que eu projetei, eu fui rejeitado mesmo, gerou mais uma pequena instalação de energia de sombra também da rejeição, tá? Para cada ato, né, foi gerando aqui assim e foi crescendo. Quando eu resolvo uma questão aqui, daqui para cima vai resolvendo, mas a origem continua aqui, né, soltando energia. Então, se não resolver na origem, o negócio não é resolvido. Tá? E o que acontece bastante, eu estou percebendo isso, né? É claro que nós estamos sempre moldando essa prática para ela chegar na perfeição, mas é claro, e é uma questão também de merecimento, uma questão também do inconsciente permanecer aquilo, deixar aquilo no fundo para a pessoa não sentir o trauma novamente, é uma coisa normal do inconsciente, mas existe uma tendência do trauma origem, tá? O trauma mesmo originário não ser percebido de uma forma rápida, tá? Quando a gente dá o comando, vem cenas
cenas essas que poderiam ter gerado também o trauma, mas elas não geraram, elas apenas fortaleceram o trauma que já existia. Então, para ir na origem, a gente tem que provocar ela, a gente tem que intensificar, ir mesmo. Foi o trabalho que eu fiz aí no sábado. Tá? Quando eu dei o comando, foi na situação da primeira série. Não foi no maternal. Sendo que foi naquele sábado. Eu dei diversas vezes outros dias e nunca chegava nem na primeira série. Ficava em situações ali de quando eu estava na terceira série, tá? Que aconteceram não só no colégio. E eu achava que até então tinha sido a origem do problema, da rejeição. E não foi. Não foi. Tá? E o arquétipo propício a isso, o melhor arquétipo para fazer a pessoa enxergar isso é a Hades. Eu havia falado isso já antes, lembra? Né? Na minha explicação sobre Hades. Beleza? E ressignificar a origem mesmo, a diferença é muito grande. É muito grande. Tá? Beleza, pessoal? Então, eu quero que vocês, a partir de agora, colhem os olhos aí na câmera do celular de vocês, prestem bastante atenção nos detalhes que eu vou estar falando, tá? Nessa live. Bom, dito essa parte, uma outra questão que tem que ser entendido é conhecimento é poder. E o conhecimento acerca de sombras é um poder que pouquíssimas pessoas no mundo têm. Pouquíssimas. Dá para contar, dá até para contar, botar no campo de futebol e contar. No mundo. E o entendimento, né, desse fator, quem está ligado à psicologia, né, tem até uma compreensão maior, mas a própria psicologia, né, em razão da Matrix, ela faz com que a pessoa acredite que para resolver tem que demorar, tem que ser uma terapia de 2, 3 anos para fazer valer o diploma da pessoa, né? A Matrix é isso. Então, os próprios psicólogos acabam sabotando algo que poderia ser muito mais rápido. E quando a pessoa vai fazer a faculdade, ela está mergulhando no campo daquela profissão, daquela faculdade. Então, ela enxergar que o tratamento que a faculdade prega ser resolvido em 2, 3 anos, ela acreditar que pode ser resolvido em alguns minutos, é muito difícil. Até porque tudo que vai, a teoria da própria psicologia, tudo que vai contra o ganha-pão da pessoa, ela tem a tendência muito forte a ser contra. É por isso que existe uma guerra taxista contra Uber, um contra o outro, um defendendo o pão de cada um. Né? Bom, conhecimento é poder. Sombra é um poder incrível quando a pessoa domina o assunto. E aí, quando a pessoa estuda isso, existe uma responsabilidade muito grande no sentido dela entender pessoas aí no seu entorno tendo atos oriundos da sombra. E quando uma pessoa tem atos oriundos da sombra, são atos em que a pessoa não tem o controle, perde o controle. E quem domina, quem tem o conhecimento do assunto sombras, quando percebe alguém agindo em razão da sombra, a pessoa não pode, de forma alguma, punir aquela pessoa por ela ter tido um comportamento oriundo de uma sombra. Porque se ela tem esse conhecimento, mesmo assim ela ignora, isso gera um não merecimento incrível. Isso gera uma autossabotagem para ela não estar se permitindo ter novos conhecimentos, porque é uma pessoa que não tem a preparação para isso. Tá? E a grande verdade é essa. A pessoa que tem um conhecimento desse, aí ela vê. Eu citei aqui, né, um caso, lembra? Eu vou citar novamente. Tinha um membro que estava era uma pessoa com um coração excelente, mas ele tinha uma sombra muito grande relacionada a dinheiro. E eu comecei a colocar ele, né? Comecei a trabalhar essa questão dele, ele já está crescendo. Eu comecei a botar ele numa posição de meio que liderar o pessoal do grupo de acesso, né? Foi logo na criação dos grupos. E aí, no meio de uma live aberta, uma das primeiras lives abertas, né? Que, né, encheu, né?
as lives abertas, as primeiras lives onde os grupos de acesso foram criados, né? Nas primeiras lives após a criação dos grupos de acesso, ele, do nada, me coloca pin na imagem dele e começa a se masturbar. Ao vivo! A live aberta. Tá? E aí eu percebi que ali foi papo de 1, 2 segundos, eu tirei, pum, né? Mas muitas pessoas perceberam, né? E sabemos que esse público aqui são mulheres, né? A 80% são mulheres, a faixa etária é de 35 a 60 anos, 40 a 60. E, pô, pegou mal. Só que eu sabia que era um ato oriundo da sombra dele. Oriundo da sombra. A crença negativa com dinheiro era tão grande que a expectativa de ganhar dinheiro estava fazendo ele sabotar o tempo inteiro, arrumando meios dele sair do grupo. Nesse primeiro momento eu entendi. Mas logo aí ele veio falar comigo, né? Beleza. Claro que a gente fica, né? Fiquei chateado. Mesmo sabendo que era sombra, a gente fica chateado. Mesmo assim, a tendência é a gente meio que ignorar a sombra. Mas eu não posso ignorar a sombra de uma pessoa e ficar chateada com ela porque ela agiu de acordo com a sombra. É uma coisa que eu trabalho. Não posso, de forma alguma, fazer isso. E eu compreendi isso aí. Só que aí era tão grande que no dia seguinte, uma coisa assim, pífia, né? Ele interpretou com uma coisa totalmente errada e saiu do grupo. Né? Então, mas a minha parte eu fiz. E isso vocês devem fazer também. E quando vocês entenderem isso, por exemplo, a Osvanice presencia a filha dela, o filho, agindo porque a sombra dele foi tocada. E ele, de repente, xinga ela, não sei o que, isso e aquilo. O normal era a mãe, né, dar um gelo do filho, de repente. Não sei, mas ela entendendo isso, ela sabendo que foi uma atitude oriunda da sombra, ela vai lá e explica para ele, fala, essa atitude de xingar a mamãe é uma coisa que eu não admito, não sei o quê, mas eu sei, porque eu estou estudando, que isso aí foi uma atitude sua, que você, naquele momento, você perdeu o controle, né? E ele, é isso mesmo. Ele fala, mãe, eu perdi o controle, como é que você sabe? Você perdeu o controle, é porque a sua sombra foi tocada, e a sombra é isso, sei lá, e ela não vai ficar chateada com ele, porque foi um ato involuntário. Quando a pessoa não tem um conhecimento da sombra e a sombra é tocada, é um ato involuntário. As agressões de violência doméstica são todas oriundas de sombra da rejeição, por exemplo. Tá? Não estou dizendo que as pessoas não devam ser punidas, não. Aliás, punidas elas não devem ser mesmo, não. Elas devem ser tratadas. Não pode ser punição em uma situação dessa. Mas é uma coisa, um grau para entender isso, a pessoa tem que ter um grau de abstração muito grande. Vai demorar muito para a terceira dimensão chegar nesse nível de evolução, claro. Mas um dia vai chegar. E vocês têm de ter esta abstração em vocês, essa captação de quando vocês identificarem que alguém está agindo com a sombra, vocês não podem jamais agir de acordo com aquele ato dela oriundo da sombra. Vocês têm que entender que foi algo involuntário, sem o controle da pessoa. Aí vocês estão fazendo valer o conhecimento que vocês estão obtendo. E isso que eu estou falando é uma coisa muito importante. Não só para fazer valer o conhecimento, não. Quando vocês agirem dessa forma, vocês vão se sentir pessoas acima da média, acima da grande maioria. A questão é que isso necessariamente vai fazer com que vocês se isolem mais. Porque, né, quando vocês começam a ter chegam num nível de percepção desse tipo, o contato com as pessoas fica muito sem graça. As coisas, né, aquelas coisas tudo igual, aquelas infantilidades, né? E quando você está em contato com isso aí, você acaba entrando naquele campo. É o caso do grupo do WhatsApp. Eu sempre pensei isso, até a menina também
teve essa percepção. Foi quem que teve? Acho que foi a Flávia. Ela teve essa percepção também que a gente tá evoluindo. Só que aí você vai lá e começa a interagir com um grupo de WhatsApp em que você teve diversos momentos infantis naquele grupo. Você acaba voltando naquele campo, entrando novamente na infantilidade naquele momento ali, enquanto você está interagindo, né? E isso tudo vai agindo de forma inconsciente. Só que aí, nessa se tiver percepção, você bloqueia, né? E sai do grupo, de repente, ou tenta se manter sem entrar no campo, aí já é mais difícil. Mais difícil. É por isso que quando a pessoa sai do grupo, eu fico até com pena, porque quando a pessoa está aterrada no campo do grupo, né, do grupo principal, e ela sai, o prejuízo é muito. Ela tem um prejuízo. Né? Se ela não está saindo para uma coisa melhor, ela vai ter um prejuízo. E, com todo respeito, essa mentoria nossa aqui, de mecânica quântica, sem dúvida alguma, é a melhor mentoria de mecânica quântica do mundo. Porque não existe uma outra desse tipo, nesses moldes aqui. Não existe. É a melhor mentoria de mecânica quântica do mundo. Eu me considero eu chamo as pessoas de ativista quântico, mas acima de ativista eu me considero um cientista em mecânica quântica. Eu não estou falando isso por egocentrismo, não, né? Porque a palavra cientista dá um glamour, mas é porque a mecânica quântica é algo que eu gosto, que eu pesquiso, né? Eu tô desde quinta-feira só estudando mecânica quântica até hoje, sem dormir, sem nada, tá? Sem dormir, sem nada. De quinta ou quarta, tá? Virei para sexta-feira, virei de sexta para sábado eu virei e estou o tempo inteiro aqui, né? Eu estudei mitologia, eu estudei release aqui, assisti todas as aulas do Hélio sobre sombras de novo, né? E tudo com uma extrema alegria. Tá? Por quê? Porque é o meu propósito de vida. Porque é o meu propósito de vida. Então, tudo caminha assim, né? É a Nike fazendo voar. Sendo que, se tiver algum ato, né, ruim, tênis dá uma segurada. E aconteceram algumas vezes, né? Claro, e a gente vai, né, sempre em busca da excelência, criando maturidade também para que tênis ganhe a mesma velocidade que a Nike quer ter. Quando os dois entram na velocidade que a Nike quer ter, aí o crescimento é exponencial. Fora da percepção humana na terceira dimensão. Mas isso é muito raro acontecer, né, no mundo, assim. Né, porque muitas sombras, é por isso que essa questão de sombras tem que ser muito trabalhada. Tem que ser a percepção sobre sombras tem que ser trabalhada de forma diária. Lembrando que o fato de eu ter captado a origem da rejeição no sábado gerou, né, no campo do grupo uma energia muito favorável para vocês captarem de vocês também. E claro que hoje, né, no final dessa aula, tá, daqui a 40 minutos, na nossa prática de ressignificação, voltar da origem que fazemos sempre no final das aulas, vai ser focada nesse sentido de ir na origem mesmo. Vamos fazer o mesmo processo que eu fiz no sábado. E eu passei esse protocolo do sábado, tá? Igualzinho que aconteceu comigo no sábado. O que eu fiz? Aproveitando a energia, cheguei e passei para vocês o protocolo. Meia hora, 30 minutos depois, passei lá. Né? E quem fez pode ter se dado bem. Teve pessoas que fizeram e vieram me relatar. Bom, vamos lá. Esse fator importantíssimo, esse primeiro ponto. Entender quando alguém está agindo com a sombra. E você não reagir contra a sombra da pessoa, reagir contra a pessoa em razão dela ter agido em sintonia com a sombra. Vocês têm que entender isso, ok? Tá? E não é difícil fazer isso, é só ser aceito, tá? E quando isso entrar no hábito de vocês,
tá? Vocês vão, e isso pode ser rápido, depende unicamente de vocês, rápido que eu digo, um hábito é 21 dias, mas nesse caso aí, 2 semanas, ou às vezes até uma, vocês já conseguem entrar nesse hábito. E aí vocês vão galgar um nível bem acima aí dos demais, tá? E um outro fator, e que ajuda muito nesse sentido, é você, mas esse fator que eu vou falar agora é para uma autopercepção da própria sombra, é vocês se colocarem na função de observador. Toda vez que vocês sentirem a sombra agindo, é claro que na grande maioria das vezes, quando a pessoa percebe, ela já agiu em vocês, mas em você está tendo a tendência a vocês perceberem antes de agir, e vocês vão perceber a sombra querendo agir antes de vocês terem atos, tá? A vontade vai estar lá, e aí o que vocês vão fazer nesse exato momento é o seguinte: são 2 coisas. Você primeiro vai fazer a seguinte pergunta: qual é a minha real finalidade? Eu faço muito isso quando algum membro está agindo age com um egocentrismo, e quando isso acontece, como, né, existe egocentrismo em mim, todo mundo que não é unificado tem egocentrismo, e isso aí acaba incomodando. E aí a vontade de reagir de acordo com o egocentrismo da pessoa vem. Aí eu faço a pergunta, aí eu me seguro e faço a pergunta: qual é a minha real finalidade? E eu respondo: ajudar aquela pessoa, fazer o grupo crescer, né? Ou ajudar a pessoa, e também dou uma resposta para o ego, para ele acalmar. Fazer o grupo crescer para eu ganhar mais dinheiro, né? Para deixar o meu ego, né, me dominar. Aí eu entrei em sintonia com a centelha divina, quando eu falei que a minha primeira finalidade era ajudar a pessoa, e mantive o meu ego calmo quando falei que também é o crescimento do grupo e isso vai me gerar mais dinheiro. Pum, resolvi. Nesse exato momento eu resolvi. Aquela vontade de reagir de acordo com o ato egocentrista do aluno, pum, some. Some ou fica muito fraco, né? E esse outro tem que ter uma percepção um pouquinho mais aflorada, mas percepção essa que a grande maioria aí do grupo principal, dos antigos, né? Quem tem mais de 3 meses de grupo já tem. Que a pessoa, quando ela percebe que a sombra dela mesmo, né, está sendo tocada, ela se coloca na posição de observador, e a posição de observador está unicamente ligada ao self, a centelha divina. É como se ela saísse do corpo e se olhasse de fora, vendo o ego, mas o contato dela está apenas com a centelha divina. E ela percebe a dor do ego querendo agir, só que ela consegue ter um controle, porque ela se colocou na posição de observador, né, fora, ou seja, saindo, se observando. Não é difícil fazer isso, é só ter um pouquinho de percepção. Tá? Muito bom também essa prática. E aí você consegue dominar. E para cada vez bem sucedida, isso vai ficando mais fácil de se fazer. Beleza? Eu passei, então, 3 situações muito importantes a serem praticadas no dia a dia no assunto sombras. Lembrando que o curso não é apenas sombras. O curso é sombras, crenças limitantes e autossabotagem. Mas estou falando agora de práticas relacionadas a sombras, que é o fator mais forte disso aí. Passei 3 práticas. Você consegue... Osvani, você consegue visualizar as 3 práticas que eu passei, que eu acabei de falar? Acabei de falar, você consegue ter em mente elas ainda? Bem, a que mais me chamou a atenção, que ficou gravada bastante, em relação a ser observador, porque isso eu já estou conseguindo fazer, entendeu?
Então, quando você falou, já veio isso daqui, se colocar como observador. Que já aconteceu comigo, eu querendo fazer uma coisa assim que era... E percebi naquele momento que era uma sombra minha, entendeu? Entendi. Principalmente a rejeição. Então, essa me chamou mais atenção, porque eu já estou conseguindo fazer, tá? Flávia, essas 3 práticas que eu acabei de falar, Oi. ficaram claras? Eu consegui ser claro? Sim, tipo assim, quando uma pessoa estiver agindo com influência de uma sombra, por exemplo, uma pessoa tem a sombra da rejeição, um amigo meu. Daí eu vou falar com ele, eu percebo assim, que às vezes que eu não respondo na hora, depois, outro dia que eu respondo, ele vem com ironias. Eu vejo que é uma sombra da rejeição dele. Só que mesmo assim eu deixo pra lá. Porque eu sei Egocentrismo dele também, né? também. Porque ele quer atenção imediata, né? Uhum. Então, se eu deixar pra lá, eu vou estar um pouco acima, né? Lembrando, vamos lá. Se ele tem a rejeição e você deixar para lá, você pode estar aí balançando a sombra novamente. E a finalidade não é essa. A finalidade não é, ser vitorioso da posição. Não, a finalidade é agir sem deixar a sombra afetar você e ele também, se possível. Então, se você simplesmente ignorar e sabendo que isso é algo que vai balançar a sombra dele, é algo que não pode ser feito. Não, eu procuro Certo? conversar com ele normalmente. Isso, tá? Não, tô falando que só tô chamando a atenção disso, que é importante. O pensamento é sempre no coletivo. Jamais pensar apenas em si, nesse momento. É pensar no outro também, estar pensando na pessoa, tá? Também. Uhum. Tá, captou? Consegui ser claro? Sim. Conseguiu. Beleza. E tem uma quarta aí, que é a pessoa aproveitar uma situação dessa em que ela percebe a sombra e ela vê que aquele sentimento é algo oriundo da sombra e ela não reage, né? Opta por não reagir, mesmo isso fazendo doer dentro dela, ela não reage, é o momento ideal para ter uma conversa com a persona daquela sombra. Persona daquela sombra significa como se essa sombra tivesse uma vida e você estivesse conversando com a sombra. Aí você conversa com ela. Aí você vai dominá-la, tá? Eu ainda não fiz isso com a rejeição, tá? Estou vendo aí que quando vier qualquer coisa no sentido da rejeição, eu vou ter essa conversa. Mas foi tão forte a ressignificação da origem que até então eu não percebi rejeição, nada de rejeição até então. Porque a rejeição, em pequenas situações, ela aparece pequenininha. Situações que parecem que não tem nada a ver com a rejeição, mas ela está lá, tá? Ela está lá. E até então, eu, dentro do meu grau de percepção que eu tenho, não enxerguei. Ou seja, não tenho dúvidas que o negócio foi muito forte ontem, graças a Deus. Bom, uma pessoa que ela não tem sombra nenhuma, é uma pessoa, necessariamente, ela vai ser amorosa e espontânea. Mas uma espontaneidade que não agride. Porque tem muitas pessoas que são espontâneas, mas é uma espontaneidade transvestida do egocentrismo. É uma sinceridade que a intenção é machucar. Aí a pessoa, ela se camufla. Atrás da sinceridade, atrás do autenticidade. Ela coloca qualidades positivas para camuflar uma maldade. A sinceridade unicamente é para machucar, papapá. E às vezes isso não é percebido.
tudo inconsciente. Tá? Tudo inconsciente. Só que o não merecimento é gerado da mesma forma. Por isso que tem que ser percebido. Eu ia citar alguns casos aqui, mas são casos reais de membros. E aí eu acho que o povo... Não ia citar nomes, mas mesmo assim as pessoas iam perceber, né? Já tem 3 pessoas que estão online que eu lembro de casos assim. Só que não sei como seria a reação. Como eu não conversei antes, eu prefiro falar antes. Porque por mais que a pessoa não seja identificada, ela vai se sentir agredida, né? O ego dela vai se sentir agredido se eu for botar o caso aqui. Então, melhor não falar. Bom, outro fator. A pessoa que ela tem uma sombra que a sombra que os neuróticos têm, as pessoas neuróticas. Essa sombra é uma sombra muito curiosa, porque o neurótico e tudo isso, o neurótico é neurótico conscientemente, ele vê que é neurótico. Só que no inconsciente do neurótico tem nuances assim curiosas. Por exemplo, é sabido que o crescimento, uma hora, vai originar a morte. Né? O decorrer dos anos, da idade, vai levar a pessoa à morte. Né? Uma hora ela vai morrer. O neurótico, inconsciente, bloqueia o crescimento, mas bloqueia o crescimento de quase tudo. Né? É 3 vezes pior do que o infantilismo. E aí, a maturidade também é bloqueada, porque o aumento da maturidade é enxergado como um passo cada vez maior em direção à morte. O neurótico bloqueia a maturidade. Curioso isso, né? É curioso? Eu não observei ninguém do grupo ainda com essa questão, tá? Mas é bom saber disso para entender as pessoas no seu entorno. E assim, o curioso é que todo crescimento é entendido como algo a se chegar perto da morte e é bloqueado. Então, um câncer também não cresce nessa pessoa. Nada cresce. Tem pessoas que nem cabelo cresce mais. Nada. Tamanha o grau de neurose. Tá? Tudo, nada. Ou seja, o que isso prova? O tamanho do poder que o ser humano tem do seu corpo. Assim, a gente que estuda mecânica quântica, a gente sabe disso. Mas mostrando casos desses assim, o inconsciente aceita mais o poder que tem. Né? A pessoa, escutando histórias desse tipo, aceita mais o poder que ela tem. E aí, isso facilita para que ela coloque em prática o poder. De uma forma positiva, sempre, tá? Outra coisa. Vou falar da maldade, a questão. Uma questão muito comum. A sombra do bode expiatório. Bode expiatório. Como é que funciona? Muito comum isso aí. Dá um exemplo. O filho chega pro pai e fala: pai, por que você chamou a vovó de jararaca? Porque, né, o pai, ele puto ou com a mãe dele, ou com a mãe da mulher esposa dele, ele falou: pô, essa velha é uma jararaca. E o filho escutou. Aí o filho vai lá, filho pequeno, né? 5 anos de idade, 6, sei lá. Pergunta pro pai. Aí o pai, em vez dele, né, assumir aquele erro, ele tem a seguinte atitude: nunca mais falar isso, filho. Vai lavar essa boca. Que absurdo. Chama essa voz de jararaca que não sei o quê. Usou a criança como bode expiatório. Maldade. Muito comum, hein? Eu falei, a partir desse exemplo, a gente pode chegar em vários.
Bom, eu vou passar mais duas sombras assim do dia a dia e vamos fazer uma reflexão de minuto para trazer à tona se alguma dessas aí está presente na nossa vida, tá? Outra questão. A questão do pai querer que o filho estude. Obrigar o filho a estudar. O filho, né? Ou a filha. Foi pro colégio, voltou, da escola voltou, chegou em casa, o pai, ó, de 7 da noite às 9 da noite, todo dia você vai estudar. Obriga a pessoa a estudar. Qual é a intenção real do pai? Já comentei isso aqui. Tem uns meses já. Qual é a intenção real do pai ali? Fernanda? Na escuta? Posso. Na escuta? Sim, Qual é a intenção real do pai aí nesse momento? o próprio ego, para falar que foi assim, o sucesso do outro tem a ver com o esforço dele mesmo. O sucesso, uma coisa que te prega muito aqui é fazer, né, os pais e mães dar um tratamento classe A para o filho. Quando eu digo classe A, é um tratamento em prol do que o filho vai se desenvolver na vida. Tá? E é por isso que a gente bate muito na questão do arquétipo do escravo, porque quando o pai e a mãe entram no arquétipo do escravo, vivendo em função do filho, isso aí nada mais é do que uma forma de sabotar o filho, manter o filho no infantilismo. Tá? E batemos muito nessa tecla do filho, né, dos membros aqui, terem uma evolução. Então, pensando também no membro e pensando também à frente dos filhos do membro. Essa questão do pai querer que o filho estude são duas coisas. Duas coisas. A primeira coisa é o ego do pai ou da mãe. De depois falar, ó, meu filho, ele fez faculdade federal, o meu filho passou no concurso X, meu filho é isso, sei que lá, sei que lá. O que ele está falando, na verdade, é eu sou um pai excelente, eu dei uma criação pro meu filho nota 10, eu sou foda, é isso. Puro egocentrismo. Porque não faz sentido nenhum obrigar o filho a estudar. Quando se obriga o filho a estudar, o inconsciente associa o estudo a algo ruim. Se ele está fazendo algo forçado, algo chato, a instalação que o inconsciente vai fazer é que estudar está associado a algo ruim. Então, quando o pai não ter mais o controle de conseguir obrigar o filho a estudar, o filho não vai estudar, a pessoa não vai estudar nunca mais. Porque a gravação negativa ficou ali. Atos do egocentrismo são sempre atos burros, ignorantes. Tem o segundo ponto aí. Esse aí é... Eu confesso para vocês que eu percebo um sentido, mas até hoje isso aí não consegue ser muito claro para mim, eu como pai, tá? Mas eu li uma fonte muito boa. Então, eu questionar aí é eu não estar querendo enxergar alguma coisa em mim. Então, eu procuro estar enxergando, mas eu confesso que eu não consegui aceitar isso aí. Vou passar para vocês. O segundo fator é o pai, quando ele quer fazer que o filho estude, isso é uma preocupação lá na velhice dele. Preocupação para que o filho tenha o dinheiro necessário para manter o pai quando a pessoa não estiver, né, sem conseguir, né, velhinho, sem conseguir andar, aquela. Aí o filho, bem de vida, é uma segurança para o pai na velhice ou para a mãe na velhice. Seria esse segundo ponto. Esse ponto aí, eu confesso que não fez muito sentido para mim, porque eu comecei a colocar diversas situações em que isso aí não entraria na minha vida. Só que eu tenho certeza que tem algo que eu não estou conseguindo enxergar, que por isso que eu não estou aceitando, tá? Tenho certeza.
Beleza? Esse segundo ponto aí tem sentido para quem é pai, para quem é mãe, para quem tem filhos? Ou para quem não tem também? Para quem não tem, acho que até fica mais fácil aceitar. É difícil para quem tem filho. Rosanir, você que é mãe. Olha, eu acredito nisso sim. Não que eu pense nisso, mas a gente pensa, vai, pelo menos a gente cuida, cria para depois ter um retorno. Eu tive essa criação também. Ô, Janice. No meu caso, nesse sentido, não me afetou em nada, não significou nada, entendeu? Porque eu não penso dessa forma, eu nunca pensei assim. Não, conscientemente, com certeza, mas inconsciente não se sabe. Então, mas aí, quando a gente observa isso na gente que incomoda, não incomoda de alguma forma? De alguma forma, quando toca na gente, mesmo que está inconsciente, de certa forma não mexe, não incomoda? Sim, sim. Então, no meu caso, sinceramente, sendo sincera, isso não... Para mim, não. Entendeu? Quando a gente descarta totalmente, o negócio também não fica sem valor, tá? Igor, Pode falar. para mim fez todo sentido. Eu sempre falo isso para minha filha. Quando eu tiver mais velha, você vai ter que cuidar de mim. Então isso para mim fez todo sentido. Bom, antes de a gente fazer o exercício, e isso é muito importante ser falado também, que é o seguinte: no aspecto maldade, o esforço para não admitir a maldade é o pior fator que pode ter desse sentido. O esforço para não admitir a maldade. É por isso que, nesse exemplo aí, eu fiquei, né? Opa, não estou enxergando, mas vou ficar em cima do muro. Porque se for um esforço, e não importa se é inconsciente, se é colocado esforço para defender a maldade, isso aí é uma coisa que tem efeitos débitos grandes. Tá? Porque a maldade se fortalece. Então, mesmo quando não é percebido, Joanice, você procura ficar em cima do muro, assim, ter atitude meio que imparcial, no sentido, não fez sentido para mim, mas vou continuar observando. Mas o primeiro fez, do egocentrismo, do pegar no pé para estudar. Esse aí é fácil de identificar. Agora, esse segundo que é difícil. Tá? Esse segundo aí vou analisar mais. Mas não pode ser descartado. Ok. Tem que ser analisado. Porque se é inconsciente, não tem consciência. E se é algo que está no inconsciente, que a gente não tem consciência, como é que a gente pode afirmar que não existe? Certo? Ok. Esse segundo foi um soco na minha cara. Foi horrível. O segundo? Fez sentido, Fernanda, para você? Não, fez todo sentido. Lembra que eu comentei sobre isso contigo? Fez todo sentido, assim. Total. O segundo também, né? Claro, inclusive isso mudou meu diálogo com as pessoas em relação a isso, entendeu? Entendi. Vamos lá. Trabalho. Esse aqui é uma coisa muito... todo mundo vivencia. Esse aqui. A questão do trabalho. Estar trabalhando e as mentiras que são colocadas no trabalho. E mentiras em seu benefício. Se a pessoa está fazendo alguma venda, por exemplo, a pessoa que está vendendo ela ser altamente verdadeira é o fator que faz ela ser um vendedor de excelência. Só que ser altamente verdadeiro não costuma, era para ser fácil, porque basta a pessoa falar a verdade. Não tem mistério, falar a verdade. Agora, isso em prática é um negócio que é difícil.
É difícil porque existe uma tendência a pessoa, a todo momento, é o ego agindo no sentido da pessoa fazer a venda de qualquer forma, qualquer maneira. A questão é se a pessoa se desvincular daquela venda. Ela tem que entender que agindo de forma verdadeira, no todo, ela vai ter um rendimento muito maior. Só que se desvincular da venda que está sendo vivenciada, esse é a grande questão. No caso do vendedor, tá? Falando do caso do vendedor. Para quem não é vendedor, funciona da mesma forma no sentido de mentiras que são contadas. Médico, por exemplo, Maria Helena tá aí? Que é médica? Você tá aí? Se não tá, se tá, fala um oi aí. Estou. Oi. Vamos lá, no caso do médico e também do pastor, mesma coisa. Se é trazido alguma coisa em que o médico não sabe, é uma dor, alguma coisa crônica, uma informação, e o médico ele não sabe o que é, e ele diz que é alguma coisa, né, no sentido de tentar resolver, só que ele não sabe o que é, mas ele diz que, não, isso aí, você toma isso, isso e isso. Que ele na cabeça dele deve ser isso aí, mas ele de fato não sabe o que é aquilo. Isso gera a sombra do falso profeta, por exemplo. Cai na mesma história do pastor que não tem o controle, que não tem o conhecimento do que ele está falando ali. Essa sombra do falso profeta é fortíssima. Fortíssima. Por exemplo, no caso do médico ainda. Chega uma pessoa numa emergência. A pessoa está com um problema X. O médico enxerga que é um problema X. Por exemplo, o problema da pessoa aqui, o problema da pessoa representa uma caneta. O médico está vendo que isso aqui é uma caneta. O problema da pessoa era uma caneta, né? Vamos supor que seja uma gripe. A caneta está representando a gripe. A caneta está aqui na frente, está enxergando. Mas, para ganhar dinheiro do plano de saúde, ele vai mandar a pessoa fazer o exame A, B e C só para comprovar que isso que ele está olhando é uma caneta. Acontece muito. E isso aí gera uma sombra sem precedente. Sem precedente. Quando mexe com questão de saúde. Porque o não merecimento na mente da pessoa fica um negócio muito forte. Falso profeta, padre, também, mesma coisa. E a pessoa do dia a dia do trabalho? Quais são os atos que podem vir a gerar sombra? Se a pessoa chega atrasada todo dia, ela vai embora todo dia, ela tem o costume de, se ela trabalha 7 horas, 2 horinhas ela está no celular. Tudo isso vai para a sombra. Tudo isso vai para a sombra. E todas essas questões são questões que vão limitando. É claro que existem diversas outras questões que criam merecimento, né? Tem outras, mas estamos aqui especificando as que criam não merecimento. As que criam merecimento, não precisamos nos preocupar, tá? Mas existe. Tem lá, diversas. Senão, Deus me livre. Mas o objetivo aqui é identificar as que criam não merecimento e resolver para a pessoa ir cada vez mais próximo da excelência. Chegar cada vez mais próximo da excelência. Questões do trabalho, tem muitas coisas peculiares do trabalho específico da pessoa. Né? Claro. Mas é fácil identificar de que forma. Está existindo alguma mentira ali? Pronto. Foi para a sombra. Porque isso é algo dificilmente que a pessoa não vai reprimir depois. A tendência é ela reprimir. Por quê? Porque a tendência é ter uma repetição desses comportamentos. Por exemplo, eu crio aqui uma masterclass do arquétipo X. Aí as pessoas vão me perguntar, a masterclass eu me esforcei, né? Fiquei 2 semanas montando um curso completo.
sobre uma energia muito forte, construtor de impérios, por exemplo. Vamos lá. E aí uma pessoa chega para mim e fala, você acha válido eu fazer? Sendo que é uma aluna minha e eu sei que não tem nada a ver com a pessoa. Aí eu chego e falo para a pessoa, não é válido. Sombra. Na hora. A não ser que eu reconheça depois, né, o erro. Mas é claro que isso não vou fazer. Mas se for feito algo desse tipo, eu estou dando um caso assim, né, que me veio na mente, mas vocês associam no caso de vocês, do trabalho de vocês. O que pode ocorrer? O que ocorre, na verdade? Não é o que pode ocorrer, o que ocorre? Quais são as mentiras que são contadas? Muito comum na física quântica, logo quando eu comecei a estudar, entrei no estudo, eu percebi isso, que as pessoas ficam muito alheias a isso, que é o fato da mistura de energias. A pessoa caminha, gosta de usar uma barra de axis. Aí, uma pessoa que chega até ela já mexe com uma energia que é incompatível com a barra de axis. Mas a tendência da pessoa que trabalha com barra de axis é o quê? É falar que a barra de axis é compatível com tudo. Ela acredita, e realmente ela acredita nisso, mas não é a verdade. É só entender um pouquinho de física quântica, um pouquinho, que vai ver que isso não é verdade. Por exemplo, a ressonância harmônica, né? Que só quem pode falar pela ressonância harmônica é o criador, ou alguém autorizado por ele, que não é o meu caso. Mas eu, como usuário, pelo que eu vejo o criador falar da ressonância harmônica, ela é uma energia que não é para ser misturada com nenhuma outra, a não ser a chave de Nefertiti, ou algo oriundo dela, que é o nosso caso aqui. O nosso mentoria é um braço da ressonância harmônica. Ela nasceu da própria ressonância harmônica. Só que aí a pessoa faz a ressonância harmônica e aí procura alguém e pergunta para esse alguém se a ressonância harmônica é compatível com a energia dela. Se o próprio criador diz que não, quem é a pessoa para dizer que é? Para negar o que o criador fala? Não faz sentido. Faz sentido? Faz sentido, Joanice? Faz, Rafa. Não, faz não. Rafael Moura. Faz sentido, Rafa? Não faz sentido. Né? É um desrespeito até com um profissional ali, com o criador da ferramenta. É mesmo quando eu chegar para lá, para aquela mulher que criou o Theta Healing, eu dizer que o Theta Healing é isso, assado. Eu falo isso para a criadora do Theta Healing. Quem sou eu para falar? Né? E isso é uma atitude que mostra que a grande verdade é que a pessoa não está nem aí para outra. O que ela está aí é para ela crescer, ter crescimento, prosperidade financeira, ter crescimento usando aquela ferramenta. Ela não está preocupada em gerar curas efetivas, gerar prosperidade efetiva para as pessoas. Ela está preocupada dela mesma crescer. Isso é muito... E isso é uma sombra. E isso fatalmente vai ser... esse crescimento não vai ter crescimento. Fato que não vai ter. Tá? Não vai ter. Ou se tiver, vai ser um crescimento que o próprio crescimento vai ser o motivo da tristeza daquela pessoa. Outro fator. Esse eu bato na tecla. Esse eu bato muito na tecla. Não adianta nada... Tá? Não adianta nada a pessoa usar qualquer tipo de ferramenta, a pessoa ler livros, a pessoa fazer aquela nossa mentoria, claro que nós temos a preocupação em fazer a pessoa entrar nessa energia. Mas não adianta nada se a pessoa não entrar, de fato, na energia do ajudar. Porque é o quê? Crédito e débito, contabilidade. Né? Uma metáfora. Contabilidade. A pessoa está lendo livro, está participando de mentoria e tudo mais, mas não está criando, não está gerando, não está aumentando a energia da bondade dentro dela. Se ela não está entrando na energia de ajudar o próximo, não tem conhecimento que vá fazer ela crescer. A não ser que seja um conhecimento em prol dela pessoa entender que ajudar é importante. Aí tudo bem. O ajudar caminha lado a lado. Se não, é trocar 6 por meia dúzia. Exemplo. A pessoa tem um bloqueio X e vai
Rejeição, por exemplo. A pessoa tem a sombra da rejeição e vai tentar curar a rejeição no Teta Healing. Se aquela pessoa, pode ser que ela só tenha chegado ao Teta Healing porque ela já é uma pessoa que ajuda, e o próprio universo colocou o Teta Healing para resolver a rejeição dela. Pode ser. Mas se a pessoa chegou ao Teta Healing por chegar, ela não é uma pessoa que faz por onde ter crédito. Ela não é uma pessoa que se preocupa com a coletividade. Se ela não é uma pessoa que ajuda a coletividade, ela pode ir lá fazer o Teta Healing, e o Teta Healing pode até realmente sanar a sombra da rejeição dela, só que uma outra sombra pior vai nascer para compensar essa da rejeição que foi sanada. E quando é dessa forma que acontece, é a mais comum, né? A pessoa até resolve a situação. A mais comum é nem resolver, tá? Mas vamos supor que ela tenha resolvido, vai nascer de forma compensatória uma outra sombra pior ainda em outro setor. Só que a pessoa nunca, e como isso que eu estou falando é um outro paradigma, a pessoa nunca associa esse fato. Ela só vai associar o quê? Teta Healing é maravilhoso, resolveu a minha sombra da rejeição. Ela nunca vai associar que nasceu outra pior porque ela não tinha os créditos suficientes para ter resolvido a rejeição. E nem passa pela cabeça. Mas ela endeusa o negócio ali. A outra endeusa o Teta Healing. É por isso que esses trabalhos, na minha opinião, têm de ser feitos sempre em sintonia, em colocar a energia do ajudar dentro da pessoa. Se não for feito, e isso é uma coisa que o ego não gosta. E como o ego não gosta, diminuem as vendas. E se diminuir as vendas e a pessoa não está bem preparada, ela tem a tendência a não aceitar. E isso significa o quê? Ela preocupar-se apenas consigo. A verdade é essa. Só que não é aceito. E isso é a puta de uma sombra que é gerada da pessoa. Ok? Alessandra, chafã. Eu. Fez sentido? Ficou claro? Sim, ficou claro. Uma membra, ano passado, chegou a mim e falou para mim, Igor, meu propósito de vida é hipnoterapia, que eu me aprofundo, eu amo isso, eu amo o que eu faço, e papapá. Só que não estou tendo crescimento. Quando a pessoa está no propósito de vida, você disse que a pessoa tem crescimento. Eu não estou tendo crescimento financeiro. Eu queria entender isso aí. Era exatamente essa situação que eu passei. Ela estava usando da hipnoterapia para resolver questões da pessoa, mas diversas questões da pessoa foram criadas pelo próprio universo com um fim. E aí ela está usando a hipnoterapia, né, para resolver aquilo ali, mas sem estar sem fazer a pessoa gerar crédito. Pode ser a propósito de vida que seja, mas aí Temis vai bloquear. O Temis vai bloquear a NANC. Lógico, óbvio. Não tem como a pessoa utilizar o propósito de vida dela para ir contra o universo. Impossível. Se o próprio propósito de vida é algo do universo. É incompatível. Certo? O que ela deveria fazer é, dentro da hipnoterapia, colocar mensagens subliminares, que seja, em prol de fazer a pessoa entrar na energia da bondade, preocupar-se em ajudar no máximo da capacidade dela. Aí, ótimo, a hipnoterapia ia voar o trabalho dela como hipnoterapeuta. Mas é algo que é difícil de ser aceito, né? O livre-arbítrio tem que ser respeitado também. E isso é um fator também que prejudica as pessoas. O que, na minha opinião, deve ser feito? Deve ser falado exatamente a verdade. Olha, eu posso fazer esse trabalho aqui.
mas você acreditando ou não, se você não entrar na energia do ajudar, numa energia de ser uma pessoa melhor, você vai ter prejuízos. Então, eu faço trabalho, se você concordar, de eu também colocar energias nesse sentido, de você fazer você ser a pessoa melhor, fazer você ajudar as pessoas, a pessoa vai aceitar. Ela vai cagar, ela não vai acreditar nisso, mas ela vai aceitar. Acreditando ou não, aí você está fazendo um trabalho ok. A pessoa acreditando ou não, você está fazendo, está fazendo a sua parte de uma forma ok. Certo? E aí, isso não vai para a sombra. Agora, momento este agora, que vamos fazer esse exercício, eu vou dar aí 3 minutos, tá? Vamos fechar os olhos, aquietar os pensamentos, entrar em contato aí, né, com a nossa centelha divina e dar o comando de identificar comportamentos maldosos que são cometidos e não estão sendo percebidos até então, e identificar qualquer situação que foi falada na live de hoje, lembrando das questões de aceitar a sombra do próximo, as questões de identificar a própria sombra, e aí você vai fechar os olhos e com um poder de intenção apenas, não precisa nem dar comandos com palavras, de intenção, intencionar vir cenas em que você poderia ter agido de alguma forma que eu falei e você não agiu, mas você vai ter a percepção que poderia ter feito. E isso vai facilitar para que uma situação igual que venha a acontecer no futuro, você, de forma automática, associe com a prática que foi falada hoje. Ok? 3 minutos, fechando os olhos, aquietando os pensamentos, colocando foco na respiração e indo profundo. Tá? Eu vou desligar, vou fechar aqui a câmera um pouquinho e já volto.
Pronto? Pronto. Passaram os 10 minutinhos, né? Fizeram, né? Fui no banheiro e aí acabou que fiquei mais de 3 minutos. Fizeram aí com maestria. Osvanice fez. Fiz, Igor. Elmari fez. Rosania. Lembrando que quando a pessoa abre a câmera na live, o aterramento sobre o que é falado fica maior, tá? Sem dúvida. Alexandra, fez? Alexandra. Oi, Igor, fiz. Clarice Augusta, fez? Flávia, fez? Tatiana, fez? Fiz, Igor. Vocês identificaram algo novo? Sim. Sim. Ok. Vamos lá. Agora é o seguinte. Vamos fazer voltar na origem da forma que foi pedido para ser feita no sábado. Tá? Vamos lá. Todo mundo fechando os olhos. E vocês vão dar o comando. Me leva na origem do problema relacionado à rejeição. E permita o primeiro pensamento. Quem não conseguir, forcem um pensamento. Apenas permita que o pensamento venha, a cena. Beleza? Não precisa fazer mais nada com a cena, não. Vê a cena, segura. Todo mundo? Ah, sim, pode ser. Conseguiu? Sim. Tá bom. Boa noite. Tira o áudio aí, Tatiana, isso. Todo mundo? Todo mundo? Alguém não conseguiu identificar alguma cena? Todo mundo conseguiu? Conseguiram? Sim. Eu ainda não consegui, Igor. Tô tentando aqui. Sim, Igor. Então vai, Sim, sim. vai, Fernanda. Eu quero vocês foquem nessa cena. Deixa a Fernanda dar mais o comando. Quem não conseguiu, aproveitem. Dá mais o comando. Vamos lá. Me leva na origem do problema relacionado à rejeição. E provoquem uma cena. Quem não conseguir ter cena nenhuma, intencionem pensar em alguma coisa. Se você não está conseguindo pensar, é porque algo de grave está acontecendo. Porque pensar é a coisa mais fácil que existe. Aí o primeiro pensamento é a cena. Agora, vocês, nesta cena, vocês vão começar a questionar de onde veio esta cena. De onde veio, aliás, de onde veio a energia da rejeição sentido daquela cena. Porque ela veio de algo mais para trás. E faz esse questionamento. Joguem perguntas. E aí vocês vão dar o comando mais uma vez, daqui a pouco. Vão questionando. Foquem nessa cena e vão questionando. Por que que, né, vocês sentiram a energia da rejeição nesta cena? Tá? E o porquê não é o ato em si. O porquê é o porquê que o sentimento forte foi sentido. Porque tem algo por trás ainda. Vão fazendo perguntas que façam sentido para vocês dentro dessa cena em prol de buscar algo mais atrás. E daqui a pouco vamos dar o comando de novo. Dentro dessa cena, tá? A gente vai dar o comando, vocês dentro dessa cena.
E aí a gente vai dar origem mesmo. Às vezes é só, não precisa falar palavra nenhuma, é só colocar um poder de intenção e ficar meditando. É o mais efetivo que tem a se fazer, é isso. Agora, dentro dessa cena aqui, vocês vão dar o comando. Me leva na origem real do problema relacionado à rejeição. Vamos lá. Pum. Pode ser que seja mais difícil, mas dá. É por isso que esses questionamentos é importante serem feitos, para facilitar. Foi? E aí? Hoje, né, essa questão é mais... Essa prática está sendo um pouquinho mais complexa que o normal de sempre. Vamos fazer mais uma prática hoje ainda, tá? Depois dessa. Alexandra, conseguiu? Sim, Igor. Aí, você tinha quantos anos nessa segunda aí? Acho que 4. E foi? Identificou? Fez sentido? Sim. Ótimo. Mais alguém que chegou na segunda? Pode falar aí, abrir o áudio e falar. Eu cheguei, Igor. Ótimo. Tatiana. Quantos anos você tinha na segunda? Uns 3 ou 4 anos. Pode ser que ainda tenha uma outra mais funda, tá? Pode ser, mas acredito que não. Mas, porque eu acho que iria direto para... Depois de ter feito isso que nós fizemos, vai direto para a origem. Igor, tenho uma dúvida. Posso perguntar agora? Aí a gente vai ressignificar, porque até então a gente não ressignificou. Lembrando que tem a galera aí, ó, Vera, me lembro da Vera e lembro de outras pessoas que temos que fazer a ressignificação. Acho que você também, Alexandra. A ressignificação referente ao bloqueio do crescimento após a morte de um parente, lembra? Igor. Talvez. Eu tenho uma dúvida, Igor. Fala. Posso falar agora ou depois? Agora. Sobre essa segunda cena que eu lembrei quando eu tinha 4 anos, eu fiquei sabendo, quando eu passei lá um final de semana com a minha irmã, que esse fato aconteceu também quando eu tinha 1 ano, mas eu não eu não lembrava disso, não sabia disso. Ela Então, que me falou, entendeu? Se ela já te falou, porque todos os inconscientes estão ligados e ela já te deu a dica justamente para você, nesse momento, ressignificar essa de 1 ano. De 1 ano, tá. Claro. Tá bom, obrigada. Vamos lá. Então, vamos ressignificar agora. Vocês vão, nessa cena, vocês vão fazer aquele procedimento, vão entrar, se projetar para a cena, se projetar para dentro de cada pessoa que vivenciou a cena, sentir o que elas sentiram e fazer a pergunta do porquê delas terem agido de determinada forma. Depois vocês vão entrar dentro de vocês mesmo, sentir o que vocês estavam sentindo, se manter dentro de vocês, na idade da cena, e se projetar para a cena com a idade atual, se olhando nos olhos com a idade da cena. Vocês vão se
olhar em 4 olhos. Igor. Chegou até aí eu vou dar o comando. Calma, agora não é momento de falar. Se olhando nos olhos, vocês vão dar o comando. Eu tomo a decisão de continuar vivendo a minha vida de agora em diante de forma indiferente, mentalmente e emocionalmente, em relação a esta cena que eu acabei de vivenciar. O fogo primordial queimando o trauma. Fogo primordial é um fogo de outra dimensão. Ele queima o trauma. É um fogo propício para queimar o trauma. E o fogo queima vocês também, porque o trauma está dentro de vocês. Né? Mas ele pega o trauma. Ele está em vocês, mas pega o trauma. Cessado o fogo, vocês de forma imediata visualizem uma borboleta voando, e momento que vocês vão andar ao encontro. Vocês com a idade atual vão andar ao encontro de você com a idade da cena, abraça, dá o beijinho, sela aquela paz, projeta a pomba branca voando em alta velocidade para cima, a pomba branca que vai se transformando numa águia. Pode imaginar essa pomba branca até pegando fogo, e o fogo vai cessando, e quando cessa o fogo, ela se transforma numa águia, e a velocidade triplica. Vou! Um momento que você se visualiza no caixão, levantando o tronco, como se fosse uma lagarta do casulo, aquele monte de coisa, e faz aquele processo. Está no caixão deitado, levanta o primeiro tronco, né, em meio àqueles casulos, aquelas gosmas todas, bota o pé forte, canhoto esquerdo, destra é o direito. O pé forte, a sola do pé forte no chão, sai do caixão, sentindo muito forte, com muita energia chi, com muita inteligência e com muita criatividade, com Eros forte dentro de vocês. Eros é a energia que faz acontecer as coisas. Ok? Agora, quem havia chamado pode falar agora. Pode perguntar, por favor. Não? É o seguinte, vamos fazer rapidinho aqui. É nova também. É uma prática para acessar a felicidade. Para a pessoa acessar a felicidade, basta ela intencionar ficar feliz. Vamos usar aí um processo que facilita. Vocês vão. Primeiro, visualize aí golfinhos pulando. Não, visualizou? De forma rápida. Os golfinhos, vocês vão rir assim, ó. Mas rir de ponta a ponta assim, esticar mesmo os lábios. Rir e, a partir desse sorriso, intencione ficar felizes. Intencione estar feliz. Isso. Beleza? Todo mundo fazendo aí, por favor. Entrem na felicidade, permaneçam. Esse é o processo simples, tá? De ser feito. Apenas isso. Prática, nada além disso. É para acessar a felicidade. Muito importante nas questões do dia a dia. Se não tiver felicidade,
não tiver facilidade em acessar a felicidade, quando a pessoa quiser, não só quando algo acontecer para que a pessoa se sinta feliz, a pessoa acessar a felicidade quando ela quer, isso aí é uma coisa muito importante. Esse processo aí é só um gatilhozinho. Na verdade, basta a pessoa intencionar a felicidade que ela já fica feliz. Tá? Mas esse processo da imagem arquetípica dos golfinhos e esse processo do rir assim e depois intencionar facilita muito. Beleza? É bom a felicidade, tá? Ter essa facilidade de entrar na felicidade é importante em diversos aspectos que nem precisa eu citar o porquê, tá? Mas basta vocês refletirem que fica claro. Porque se eu ficar falando tudo aqui, as coisas que são óbvias, o que é óbvio eu não posso falar. Senão eu estaria aí criando limitação na mente de vocês. Tá? Bom, alguém tem alguma dúvida? Eu vou encerrar a live. Alguém quer perguntar alguma coisa? Lembrando que hoje teve práticas importantíssimas a serem trabalhadas no dia a dia, tá? Fizemos aqui e fazer no dia a dia é extremamente importante. Alguma pergunta, Fernanda? Flávia? Quer acrescentar alguma coisa, Fernanda? Não, só agradecer aí, você ter me permitido voltar, porque eu consegui fazer e chegar aonde eu deveria chegar. Eu acho que vai ser outro divisor de águas na minha vida. Conseguiu acessar Foi na origem mesmo hoje? Consegui. Impressionante o que eu identifiquei. Impressionante. Porque a Fernanda tem a facilidade de percepção. Sensacional. E quando tem essa facilidade, essas coisas que ela falou, impressionante, sensacional, eu sei porque eu passo por isso também. Mas tem que ter a percepção mais clara. Eu sei que ela tem, por isso que eu sei exatamente o que ela está visualizando. Mas eu acredito que outras pessoas também tenham aí. Tá? Muitas coisas ficam óbvias. E situações em que passamos anos aí com um ponto de interrogação e quando aquilo é clareado, parece que dá um alívio, né? Né, Fernanda? Um alívio, as coisas ficam claras. Literalmente. E o alívio que eu senti assim, tem a ver com realmente essa busca. Né? Para quem não sabe, eu tenho 54 anos de idade e há mais ou menos eu acho que eu posso colocar 25 anos eu estou procurando essas respostas. Estão vindo agora. Muito obrigada. Muito bom. Então é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Igor. Opa! Tá me Fala, ouvindo? querida. Pode falar, Florene. Deixa eu te falar. É a primeira vez que eu estou participando, né? Vocês conhecem a história da Florene? Eu vou transformar rápido. Florene é o seguinte. Eu falei com ela, que ia ter um curso gratuito, né, do Sombras e tudo mais. Aí a Florene falou assim para mim: nossa, o meu sonho é fazer um curso com você. Aí é claro que eu botei ela no grupo principal de graça, né? Falando, enchendo minha autoestima assim, eu falei, essa aqui vai. Ela, me convidar de honra. Foi direto pro grupo principal. Mas pode falar, Florene. Gratidão, sempre. Pode falar a tua questão. Deixa eu te falar. A questão daquele momento que você falou, que já passou, né? Mas a questão de pedir os filhos para estudar, né? Eu não costumo pedir. Agora mesmo minha filha teve notaça, né, na redação do Enem. Então, eu fico muito orgulhosa. Mas não que eu obrigue eles a estudar. Então, será que tem essa sombra? Eu não percebi ainda? Não entendi. Não sei. Depois você me responde outra hora. Não. Você falou uma coisa que não fez muito, não tem sentido você estar perguntando isso. Porque se você não obriga eles a estudar, qual seria a sombra? Pois é, então não existe, né? Certo. O outro, que eu voltei lá, eu me senti bebê. Foi uma rejeição porque os pais queriam que viesse um homem. E aí veio outra mulher, que eu já tenho uma irmã.
Então aí eu voltei lá. A sua questão principal, eu já te falei qual que é. Lembra? No inbox eu te falei hoje. Hoje ou ontem. Hum. Lembra ou não? Não. O seu caso é o infantilismo. Hum. Eu conversando agora com você, eu percebo. É alguma questão aí, alguma sombra, alguma situação e que foi entendido que o crescimento ia ser associado a algo ruim. Inclusive você me apresentou a questão e eu identifiquei isso também. Não estou lembrando qual, mas você comentou, eu falei, aí, tá vendo? É exatamente essa aí. Não estou me lembrando qual foi. Mas o infantilismo eu já sabia e conversando com você só ratifico, tá? Percebo, dá para perceber, pela voz dá para perceber. Tem que ser trabalhado isso aí. Essa questão do infantilismo. Vai ser muito bom para você tem as práticas de fortalecimento da personalidade, mas vai ser muito bom quando acessar esse curso aqui, vai ter um de arquétipos, só que antes do curso de arquétipos grande que eu digo assim, do tamanho desse, vai ter um específico da águia, junto com o deus Zeus, que vai entrar na mitologia grega. Aí vai ter umas 4 aulas, assim, ou 3, sobre o título Voando Mais Alto com o Arquétipo da Águia. Aí é a hora de quem está no infantilismo aterrar na fase adulta, a fortalecer a personalidade. Tá? Eu não digo que é para as pessoas entrarem no arquétipo da águia mesmo com tudo, porque, primeiro, que águias são poucas. E segundo, que a pessoa que já não nasceu águia, para ela entrar na águia, ela tem que aceitar vivenciar um mito que está por trás. E o mito é algo bem complexo. E eu vou falar das aulas, as pessoas vão ter entendimento. Tá? Um dos objetivos também de dar isso aí é fazer a pessoa entender que para usar águia tem que ser feito aquilo ali. Se quer usar águia, tem que ser feito aquilo ali. E aí isso é entendido e a pessoa aceita não usar mais águia. Tá? Poucos são os que mesmo querem, estão dispostos a pagar o preço para se transformar numa águia. Porque o preço não é baixo, o preço é alto. Se for pago, a pessoa entra. Tá? Mas aí nessas 3 aulas é mostrado vão ser 3, 4 aulas muito importantes para a pessoa fortalecer a personalidade. E quando a pessoa fortalece a personalidade, aí o infantilismo, você sabe, as sombras ficam muito mais perceptíveis, né? A pessoa fica magnética e milhares de benefícios. Tem uma Beleza? questão da águia também, Igor, quando a pessoa tem filhos, né? Não, tudo isso aí. Tudo isso eu vou falar. Isso aí é só um ponto, tá? Essa questão dos filhos, só um ponto. Tem outros diversos. Beleza? Ótimo, beleza. Obrigada. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou encerrar a live. Eu não tô com pressa, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode perguntar. Uma perguntinha assim. O Pode fato de não querer ter filhos tem a ver com infantilismo, de não querer crescer, alguma coisa assim? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Não necessariamente. Tá. Tá? E tem várias coisas que podem ser isso aí, não querer ter filhos. Pode ter diversas situações por trás. Tá? Tudo bem, Berenice? Tudo legal? Não tô te escutando, não. Tem que tirar o áudio. Oi, eu fiquei com muita dúvida. Pode falar. Em relação ao que você falou de fazer, por exemplo, barra de axis, porque eu sou facilitadora de barra de axis. Eu estou aqui tentando não fazer a pergunta e descobrir, mas se você depois na outra live der um toquinho sobre isso. Pode falar agora. O que foi? O que a gente, como facilitadora, né? De barras, eu sou de reiki também, tudo. Como que a gente tem que ver isso realmente? Ajudar o outro, isso. Esse tem que ser o ponto principal, é isso? E... Não pensar... Passar... Não tem nada a ver com isso. O gank
pensar no ganho é uma coisa importante. Não focar só nisso, né? Porque aí que está o trava. Não pensar no ganho, isso aí é crença limitante com dinheiro. Qual o problema de pensar no ganho? Problema nenhum. Tem mais que pensar mesmo. Só não pode focar nisso. Aí, porque se focar, bloqueia. É o seguinte, o que eu passei é que a facilitadora aí, necessariamente, ela tem que passar pro cliente dela que ele entrar numa energia em querer ajudar o próximo, em querer ajudar a coletividade, aumentar a energia da bondade dentro dele. E isso tem que andar lado a lado com o trabalho feito com a barra de Axis. Senão, é trocar 6 por meia dúzia. Isso. Isso que eu quis dizer. Não é o cliente, é o facilitador. Não, o facilitador passar isso para o cliente. Ok, entendi. Entendeu? Gratidão, obrigada. Fala, Elisângela. Oi. Então, eu até coloquei algumas coisas lá no chat, mas eu vi que parece que não foi lido. Eu não consegui pegar a live toda também, porque eu estava saindo e voltando. Hoje a gente não leu o chat, não. Então, aí, assim, eu sou facilitadora de Axis também, mas eu sou facilitadora de várias terapias alternativas. Só que você falou uma coisa que, como eu não consegui pegar direitinho, eu fiquei também com essas dúvidas. E até qual foi isso que eu coloquei lá? Do sentir. Eu sinto que uma pessoa requer o barra, as outras requer Theta Healing, outra requer tal. O Theta Healing não foi nem o caso que eu coloquei lá, eu coloquei outras ferramentas. Mas você falou foi isso, não foi? Porque eu peguei o barco andando, então eu só fico com a dúvida. Não, falei nada disso. Não falou isso? Que uma pessoa requer uma ferramenta, outra pessoa requer... Não vou nem dizer que isso não seja verdade, mas não é isso que eu falei, não tem nada a ver com isso. O que eu falei foi que alguma coisa do Axis e eu... Não, o que eu falei foi o que eu acabei de falar novamente. O que eu falei Entendi. O que eu falei foi o que eu acabei de falar para a Berenice. Exatamente isso. Entendi. Só a questão do ajudar, não isso aí já tá ok comigo. Mas a questão não é você, é a questão passar isso para o cliente. Não, entendi. Tá faltando, eu fazia, mas entendeu? Tá faltando essa outra parte. Sim, perfeitamente. Tá faltando essa parte aí. E passar para o cliente não é falar com ele unicamente, não. É pedir a permissão dele de você botar essa energia nele. Não sei se a barra de Axis faz isso. Tem um ponto até que você pode colocar essa energia no paciente. Entendeu? Mas tem que respeitar o livre-arbítrio. Ela só não quer, não tá fechada, você tem que deixar lá, né? Se a pessoa não quer... Se a pessoa não quer, sabe o que tem que ser feito? Você não quer isso? Então, desculpa, mas então eu não faço o trabalho com vocês. Vai ter que procurar outra pessoa. Esse é o correto. Mas quem é que faz isso? A pessoa não tem disposição de fazer uma dama dessa. Eu tenho coragem, mas eu já fiz isso já, em outras situações. Falar tu fala, né? Falar aqui é fácil. Quero ver, a pessoa fazendo. Aí são outros 500. Pois é, aqui você vê, eu sou bem ruimzinha quando precisa. Então, beleza. Eu vou finalizar aqui, tá? Agradeço a presença de todo mundo. Alguém falou mais alguma coisa no chat? Ficou mudo. Ficou mudo, não. Agradeço a presença de todo mundo. Um forte abraço. Terça-feira tem a 8ª aula, tá? E vamos falar de mais sombras específicas e mais práticas também, para ser colocadas em prática do dia a dia. Um forte abraço e avante! Esqueci, Betália. Vou falar terça-feira. Terça-feira, está todo mundo aí? Eu vou falar agora, então. Eu vou lançar uma promoção que é o seguinte. Eu pensando em fazer as pessoas evitarem de sair do grupo em razão do não merecimento chegar, eu vou lançar umas promoções relacionadas ao grupo. Tá? Isso aí é para quem está no grupo principal, tá? Uma delas vai ser o seguinte: a pessoa paga 5 meses, 5 mensalidades, pode parcelar em 12 vezes no cartão de crédito, e a gente vai dar 12 meses, um ano para a pessoa. Uma maravilha. A pessoa paga 5 meses, parcela em 12 vezes no cartão de crédito, e nós vamos dar um ano para a pessoa. Isso é para garantir que a pessoa vai ficar um ano. Porque uma pessoa, um ano com a gente, aí a gente tem uma
uma facilidade em trabalhar melhor com a pessoa, porque sabe que o trabalho feito num dia vai poder usar daquilo ali para montar um quebra-cabeça 2 meses depois. E isso facilita muito o nosso trabalho. Vai ser uma coisa muito boa. Tá? E evita a pessoa criar um não merecimento e sair do grupo. Beleza? Eu vou passar isso no grupo também. E vou falar na terça-feira. Isso era um ponto. Os outros pontos eu vou falar na terça-feira, já são 11h15, e vocês querem dormir, que amanhã é segunda. Só que amanhã é feriado, hein? Amanhã é feriado, mas beleza. Vamos lá. E feriado? Amanhã é só no Rio feriado, então. É só no Rio, feriado. Só no Rio de Janeiro. Ah, só no Rio. Só no Rio. O Santo São Sebastião do Rio de Janeiro. Ah. Beleza. Forte abraço. Avante.